Bem-vindos ao programa Business RS de hoje, o seu programa de negócios na TV. Muito obrigado por estarem sintonizados aqui na Vale TV, no Vale TV Play e também no nosso canal no YouTube, programa Business RS. No programa de hoje, nosso bate-papo será sobre desenvolvimento humano. E para ficarmos por dentro do tema, vem aí o quadro Entrando no Assunto. Em um mundo de tecnologias disruptivas, temos que desarmar o sistema imunológico corporativo e continuar afirmando que nenhuma mudança ocorrerá se não passar pelo ser humano. Apesar de alguns dados impressionantes como, em 20 anos, 47% dos empregos terão desaparecido, segundo a Universidade de Oxford. O Fórum Econômico Mundial nos alerta que 65% dos alunos do ensino básico vão trabalhar em profissões que não existem. Diante desse contexto, as habilidades comportamentais, não as técnicas, continuarão a serem as mais valorizadas, pois apesar da inteligência artificial que se aproxima cada vez mais das pessoas, os robôs não terão uma consciência artificial. Pois consciência, essa sim, é um atributo humano, que mesmo com o advento da learning machine, ou máquina que aprende, está muito distante da tecnologia ter consciência própria, pois consciência é a capacidade de sentir e discernir, e isso é puramente humano. Segundo o futurólogo Alvin Toffler, o analfabeto do século XXI será aquele que não souber aprender, desaprender e reaprender. Dessa forma, sabemos que seremos seres lifelong learning, ou seja, teremos que seguir aprendendo a vida inteira, pois somente um curso técnico, uma faculdade, uma pós-graduação não irão garantir uma empregabilidade que está sendo extinta. Irão garantir conhecimento para você fazer um voo solo como empreendedor e dono do seu próprio negócio. Precisamos aprender a aprender. Mas muito, muito mais que isso, precisamos aprender para sempre. É com isso em mente que hoje vamos falar de negócios e desenvolvimento humano. E para isso tenho o prazer de receber aqui Wilson Calé. Vem comigo. Ele é psicoterapeuta, palestrante e consultor com um currículo maravilhoso. Boa parte da sua formação foi na Índia. Já realizou mais de 2.000 eventos de treinamento comportamental e desenvolvimento humano, impactando um número superior a 360 empresas, além de 25 anos de experiência na área. É presidente do conselho da SBP, Sociedade Brasileira de Palestrantes. Diretor-presidente da Face a Face Treinamento Humano. O programa Business RS de hoje tem o prazer de receber o meu amigo e irmão de jornada, Wilson Calé. Meu amigo, que prazer te ter aqui. Prazer todo meu, Ronald. Imenso prazer. Então tá. Para começarmos o nosso bate-papo, quem é o Wilson Calé com tanta bagagem, com tanta experiência? O que é desenvolvimento humano? Né? Vamos explicar para o nosso público aí. Vamos lá, Ronald. Primeiro, deixa eu te parabenizar pelo programa. Gratidão. Porque eu percebo no Rio Grande do Sul, nós tínhamos uma lacuna em relação a algum programa que atendesse essa necessidade de falar em business de uma forma profissional e que pudesse todos os empresários buscar no mesmo canal todas essas informações pertinentes a desenvolvimento humano, a liderança e a business. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Eu tenho certeza que o programa será um grande sucesso e eu estou muito honrado de estar aqui num dos primeiros programas. Gratidão. Bom, vamos lá. Desenvolvimento humano, antes de mais nada, exige, e eu me vejo assim, eu acho que quando nós entramos nessa área de treinamento e desenvolvimento humano, primeira coisa, nós vamos estudar para o resto da vida. Isso é uma coisa que eu tenho percebido, eu já estou na área há 25 para 26 anos e a gente não para de estudar nunca, nós estamos sempre estudando e nos aperfeiçoando, isso é uma constante na área de treinamento humano. Teve um fato na minha vida muito marcante, que eu estava fazendo um curso chamado Ciência da Espiritualidade na Índia e eu tive um professor chamado Pradesh. Eu estava fazendo esse curso, eu era um dos únicos ocidentais da turma
E aconteceu um fato curioso. Num determinado dia, o Pradesh olhou para mim e me fez uma pergunta. E aquela pergunta foi determinante para uma série de escolhas que eu fiz na minha vida na área de desenvolvimento humano depois daquela época. A pergunta dele foi simples e direta. Calé, o que tu busca? Quais são as coisas que tu quer conquistar na tua vida? Ele, um senhor de 92 anos de idade, de uma casta indiana chamada Brahmani. Quando ele me fez aquela pergunta, naquele exato instante eu me dei conta que a maioria das minhas buscas estavam voltadas para a satisfação de coisas relacionadas ao ego. Satisfação de conquistas de bens materiais, enfim. O que é a normalidade, né, cara? O que é a normalidade. Com todas as pessoas. O normal, eu diria assim que... O que aconteceu naquele instante? Eu me dei conta, e foi uma ficha que caiu para mim bastante significativa, que eu precisava fazer uma reformulação na minha carreira e que seria importantíssimo que eu tivesse não só a busca da satisfação do ego, mas também a busca da satisfação da alma. E aí me acompanha uma frase há muitos anos do Pierre Teilhard de Chardin, que ele diz assim: nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. De lá para cá, eu tenho investido cada vez mais em desenvolvimento humano, e o Wilson Calé é um buscador. É um cara que está sempre estudando, buscando, e é um prazer para mim estar aqui hoje falando sobre esse tema. Então a ficha, na verdade, caiu quando tu fizeste a tua formação na Índia. Foi ali que tu começou a te direcionar para essa área, porque até onde nós nos conhecemos, óbvio, tu trabalhava com eventos antes, né? Sim, exatamente. O que ocorreu, Ronald, é que ocorreu assim Quando eu fiz o meu segundo curso de formação na Índia, eu já tinha feito o primeiro, que era com foco em educação e valores humanos. Quando eu fiz o segundo curso de formação com foco em ciência da espiritualidade, eu tive que fazer alguns ajustes na minha vida. Porque você não vivencia uma experiência tão profunda como aquela e sai isento. Então, a partir daquele momento, eu percebi que todos os treinamentos que eu viesse a desenvolver na minha vida, a partir daquele momento, teriam que ser pautadas numa coisa que é fundamental na minha vida, que chama-se congruência. Eu vou falar nos meus treinamentos sobre algo que eu estou vivendo efetivamente na minha vida, para que tenha coerência entre pensamento, palavra e ação. Diga-se de passagem, né, Calé? Eu costumo falar em sala de aula que congruência é uma coisa que está muito em falta no nosso país hoje, né? Eu já presenciei como teu aluno, inclusive, como vendo isso. É impressionante como as pessoas falam coisas e executam outras, né? Exatamente. Meu amigo, me diz uma coisa, quais as principais demandas das organizações hoje em termos de desenvolvimento humano? Ronald, as demandas eu percebo, eu falo assim, vamos fazer um cenário de 10 em 10 anos, de décadas. As demandas elas sofrem uma variação de acordo com o contexto, com o nicho e principalmente em relação a modismos. Se tu parar para perceber, nós temos de tanto em tanto, vem uma nova era. Mas o que a gente percebe... Eu me lembro, por exemplo, te ajudando, na década de 80 tivemos a reengenharia. E aí só se falava nisso. Um pouco antes TQC. TQC, né? Daqui a pouco vem um tema, resiliência, e aí se foca nisso. Mas o que tem de pano de fundo nisso que é fundamental que a gente perceba? Resultado. Então as demandas elas são pautadas por isso. O que o empresário quer? É resultado. Só que o resultado é muito importante que a gente perceba que tem que ter o resultado para o colaborador e o resultado para a empresa. É importante promover esse alinhamento. Tu consegue enxergar isso? Porque eu ia até te fazer essa pergunta mais para frente, mas já que tu puxou... Vamos lá. Os empresários estão com essa consciência? Tu enxerga isso hoje no dia a dia? Ronald, o que eu percebo? A maioria dos empresários, e a gente não pode falar isso assim... generalizando, porque as generalizações elas são burras. São burras, né? Perfeito. Mas de uma forma geral eu percebo uma certa dificuldade nessa comunicação, nesse alinhamento. E é fundamental, porque para que a gente consiga ter a excelência empresarial, é fundamental que tenhamos a excelência na busca do pessoal também. Porque daí a gente entra numa outra questão, que é o desenvolvimento da inteligência espiritual, que não tem nada a ver com religião. A gente traz a origem da palavra espíritos, aquilo que traz vivacidade a um sistema. Eu consigo trabalhar o meu colaborador para que ele esteja alinhado com os valores da empresa e que os valores da empresa estejam alinhados com as crenças do colaborador. Inclusive, se eu não me engano, a escritora é a Dana Zohar. Dana Zohar. Ela escreveu um livro, né? Quociente Espiritual. Tem a ver com isso que tu está falando. Completamente.
completamente. Que seria um terceiro patamar. Nós temos o desenvolvimento da inteligência emocional, que o Goleman pegou muito para falar sobre isso. Nós temos o desenvolvimento da inteligência social, que seria a inteligência emocional aplicada, que é fundamental, e o coeficiente da inteligência espiritual, que vai trabalhar diretamente na elevação do índice de felicidade no trabalho do colaborador. Perfeito. Que estão nas revistas de pesquisa nos ambientes, nas organizações. Certamente. Inclusive para o Great Place to Work, né? A gente percebe que... Galera, nosso papo está ótimo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Lembrando que esse programa tem como patrocinador a Sociedade Gaúcha de Coaching, líder em formações presenciais de coaching desde 2016, e o treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Voltamos já já.